Então, amados, estamos para iniciar então o culto da noite e com ele teremos o nosso último momento de congresso, com o seu título, o seu tema desafiador, que não se encerra agora, mas que estimula a gente a continuar nas diversas relações de nossa vivência com o Conectados. Com todo prazer, com toda alegria, nós passamos a palavra para os adolescentes e jovens, já agradecidos a Deus pelo que já aconteceu e pelo que Deus está plantando em nosso coração. Que será que Deus nos ensinou nesses dias e nos ensinará ainda agora à noite? E ao aprendermos de Deus com as pessoas que Ele usou para trabalhar, o que vamos fazer com esse aprendizado? Outrora, nos congressos mais antigos, sempre na última folha do programa impresso tinha lá uma página com uma programação visual para a gente escrever o que aprendemos e o que desejamos fazer com aquele aprendizado. Hoje as coisas são todas virtuais, né? Mas a ideia é boa. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo e ainda vou aprender nessa noite, e o que eu pretendo fazer com isso. Uma coisa é certa, não pode demorar a pôr em prática. O pastor Josué Campanhã, quando dirige seus congressos, sempre fala que se nós não colocarmos em prática nas próximas 24, 36 horas, o risco é muito grande de não colocarmos mais. Então, vamos ao congresso com a palavra, os jovens e adolescentes. Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Para quem não está recordado, eu tive a oportunidade de pregar no último domingo. Eu sou o irmão Pedro Ascioli e gostaria de te dar as boas-vindas para mais este culto. Independente do horário, de onde você está assistindo, eu espero que você não seja um mero telespectador, mas esteja realmente com a sua atenção total voltada ao culto e participe ativamente deste culto. Esse, para quem não sabe, é o último culto, o culto de encerramento do 16º Congresso A2 Jovem. Vamos falar juntos o tema e a divisa? O tema, então, Conectados. E a divisa, que se encontra em João 15:4, diz assim: Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vós só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Vamos agora ao momento das músicas. Vamos louvar a Deus, pedindo a Ele que aceite como cheiro suave. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo que a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Unção e glória nas cabeças, e o grau de unção.
te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Mas quanto mais a igreja passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Então em glória nas cabeças e o grau de unção, e o grau de unção. O som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, a glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor demonstrado na cruz por nós. Obrigada, Senhor, porque apesar das circunstâncias, nós podemos olhar para a cruz, ó Pai, e através do teu amor temos esperança de dias melhores. Abençoa, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada irmão, ó Pai, da nossa igreja, aqueles que nos acompanham. Que nós possamos cada dia, ó Pai, renovarmos, ó Pai, nossas esperanças, os nossos sonhos em Ti. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
Amém. Depois dessas músicas, vamos agora fazer uma oração acompanhando a irmã Vivi. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais um dia na sua presença, Senhor. Te pedimos agora por esse culto que se inicia, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Aceita o nosso louvor, nossa adoração. Traz paz e conforto para os nossos lares e para as nossas famílias, Senhor. Te agradecemos por mais um congresso e te pedimos que o Senhor continue direcionando, Senhor, e abençoando a juventude da PIB de Jacarepaguá. Te pedimos também por essa semana que se inicia. Tem misericórdia de nós, nos livra e nos guarda de todo o mal, Senhor. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, segundo o calendário da igreja, nós estamos na 25ª semana e faremos agora a leitura bíblica. O texto significa que Deus, Espírito Santo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa passagem está em João 16:8. Vamos todos juntos? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Seguindo agora, vamos ao momento de inspiração musical do nosso coro A2 Jovem. Certo é, sobre toda a história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal. Refaz a nossa história, para o que ficou pra trás. E toda criatura no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: Ele glória, seja dado por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos os reis se dobram no universo, quem não reconheça Ele é. Toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal. Refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. Toda criatura existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: poder e glória, dado Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos eles se dobram no universo, quem não reconheça Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: poder e glória, seja dado por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos eles se salvam no universo, quem não reconheça Ele é
Seguindo nesse momento, vamos acompanhar a música instrumental e veremos ali as contas da igreja para você estar ofertando e dizimando. Lembrando também que se o irmão tiver dificuldade em contribuir desta maneira, você também pode estar vindo presencialmente aqui na igreja. Irmãos, conforme anunciado quarta-feira, estamos iniciando pelo WhatsApp um grupo chamado Intercessores. Os pedidos serão veiculados na quarta-feira com os detalhes oferecidos. Logo a seguir estarão nesse grupo. Qualquer membro da igreja pode fazer parte do grupo. Basta mandar seu número para o pastor Elias. Para o nosso momento de hoje, dediquemos nossas orações suplicando a favor dos enfermos. Lembremos das famílias enlutadas, algumas em nossa igreja, além também de colocar diante dele as necessidades de emprego. Sempre, claro, lembrando de agradecer, pelas ofertas que foram feitas e também pedir pela vida dos aniversariantes, tanto de vida quanto de casamento. Lembremos de nossa liderança tratando do retorno ao culto presencial também, um momento que todos nós aguardamos. Vamos continuar colocando nossos adolescentes e jovens diante de Deus, principalmente após trabalhar esse importante assunto do Congresso. Que Deus nos abençoe e ajude a compreender as suas respostas ao nosso clamor. Neste momento de oração, vamos acompanhar a irmã Gisele Gonçalves Busquet. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, cultuando o Senhor e rendendo louvores a Ti, meu Deus. Quero Te pedir nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas, por aquilo que foi ofertado na Tua igreja, por cada um que o fez conforme colocou no seu coração. Que o Senhor venha abençoar a cada um conforme a Tua vontade e o Teu querer, de modo que essas pessoas possam ser tocadas pelo Senhor em todas as áreas das suas vidas e que o pão não venha faltar na casa de nenhuma delas, Pai. Também eu quero Te pedir por aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor esteja dando a possibilidade, a oportunidade de que possam estar vindo a ofertar na Tua casa também, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que irão administrar os Teus bens, que eles possam fazer da melhor maneira possível e com sabedoria, Pai, vindo de Ti.
que esse recurso possa vir ajudar na tua obra e sustentar a tua casa, Senhor. Quero te pedir também, meu Deus, pelas intercessões dos teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe a necessidade de cada um e aquilo que cada um tem vivido, Pai. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram em dificuldades nos seus empregos, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que estão com saudade dos seus familiares por estarem longe. Que o Senhor esteja abençoando e confortando cada coração e que o Senhor esteja vindo, Senhor, com a tua cura e com o teu cuidado para a vida de cada um deles, Pai. Esteja, Senhor, com cada um de nós, nos abençoa no decorrer desse culto e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Agora vem um momento muito aguardado pelas crianças da nossa igreja, que é a pregação destinada para eles, o nosso momento infantil. Crianças, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queria te agradecer por tudo. Queria te agradecer também por esse momento das crianças. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no mar. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, que escura desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E uma obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no mar. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, de escura desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ensinou a obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Deliciosas essas uvas! Olhando essa parreira, me lembra de uma história da Bíblia. Um momento em que Jesus decidiu ensinar mais uma lição para os seus discípulos. Ele disse para os discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus, agricultor, Jesus, uma videira? Que
para ensinar aos discípulos. E olhando para a história da videira, ele começou a dizer que era muito importante que cada galho estivesse totalmente conectado à videira. Cada galho estaria ligadinho na videira e assim ela permaneceria, as folhas permaneceriam verdes, daria muito fruto. Quem é a videira mesmo? Jesus. Então ele ensinou aos discípulos o quanto é importante estarem ligados a Jesus. E nós aprendemos isto, que é importante estarmos ligados com Jesus. E Jesus continuou trazendo outros ensinos. Por exemplo, quando o galho seca, não dá mais fruto, não serve para mais nada, a não ser para ser deixado de lado, para secar e servir para acender o fogo, para colocar lenha numa fogueira. Que pena, perdeu a utilidade esse galho, porque ele não tem mais folhinhas verdes, ele não dá mais fruto. Se ele não dá mais fruto, Jesus disse que tem que fazer o quê? Tem que cortar. O galho que não dá fruto é cortado e lançado fora. Vai servir de lenha para o fogo. E quem está conectado com Jesus? E quem está conectado na videira? O galho conectado na videira dá fruto. E nós que estamos conectados com Jesus, que estamos ligadinhos com Jesus, também frutificamos. Qual é o nosso fruto? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, quando estamos aprendendo com Jesus, aprendendo de Jesus, conectados com Ele, nós frutificamos. Que frutos? Frutos de amor, como, por exemplo, nós damos frutos de bondade, de amizade, de carinho, de atenção. Frutos da videira é a uva. Fruto daqueles que estão conectados com Jesus, ligados com Jesus, é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Presta atenção na mensagem. Vejamos o que mais nós vamos aprender. Com a mensagem de encerramento do nosso congresso, chamo agora o pastor José Rodrigo de Castro Silva. Este irmão é pastor de jovens da PIB da freguesia. Vamos todos então agora prestar atenção na palavra que ele tem para nós. Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Rodrigo, sou pastor de jovens e adolescentes lá da Primeira Igreja Batista da freguesia de Jacarepaguá. Sou ovelha do pastor Jonanias. E para mim estar aqui com os irmãos novamente é uma imensa felicidade, né? Quantos cultos jovens eu vim aqui nessa igreja, na minha época de JBJ, né? De 2002 a 2012, né? Foram aí 10 anos estando junto com a juventude das igrejas daqui da região e dessa igreja principalmente, que teve um papel fundamental na minha conversão, né? Eu me lembro dos cultos jovens em que eu estive aqui nessa igreja, naquele momento tão bonito que foi a época da minha conversão. Então, eu lembro com muita saudade daqueles tempos e queria começar dizendo que sou muito grato a Deus pela vida dessa igreja e pela vida do pastor Elias Werneck e de toda a membresia dessa igreja. A última vez, irmãos, que eu estive aqui
foi no dia 30 de junho de 2018. Me lembro muito bem que foi um culto jovem muito legal, né? Que, aliás, aí, depois da pandemia, nós devemos marcar um super culto jovem aqui da região de Jacarepaguá para compensar esse tempo todo que a juventude não tem se reunido, né? Mas, meus irmãos, o título da nossa mensagem de hoje, que foi sugerido pela própria juventude aqui da PIB de Jacarepaguá, é Conectados uns com os outros. Ontem nós tivemos uma conversa muito boa, muito produtiva, também focada nesse texto, focado aí nas questões deste século, na verdade desse milênio que nós temos vivido, né, de pessoas interconectadas, pessoas que vivem conectadas umas com as outras através das redes e como isso tem afetado o nosso relacionamento. Então foi muito legal a nossa conversa e nós vamos hoje então prosseguir nesse tema que foi sugerido pela juventude, conectados uns com os outros. E o texto que nós vamos ler fica lá no Evangelho de João, irmãos. João 15, vamos ler do 1 ao 27. Convido você a abrir a sua Bíblia. Você pode também abrir o seu aplicativo no seu telefone celular. Você pode acessar aí a Bíblia online, só não pode ficar offline, né? Só não pode ficar sem ler a palavra de Deus. Então vamos ler João 15, do 1 ao 27. Vamos ler o capítulo todo, irmãos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Versículo 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
Amém, querido? Mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu aplicativo da Bíblia aberta e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que estamos tendo aqui de termos jovens e adolescentes reunidos, Deus, buscando viver de acordo com a Tua palavra, Deus. Pai, toma essa juventude em Tuas mãos, os abençoa, Deus, dê a eles, ó Deus, noção, senso de pertencimento a Ti, Jesus. Que eles saibam que foram separados desse mundo, que foram chamados para serem diferentes e que consigam viver esse chamado, Deus, de serem diferentes no meio deste mundo tão maluco, Deus. Abençoa essa igreja, Deus, que essa igreja seja fortalecida pelo Teu poder para dar condições a essa juventude de se fortalecer, ó Deus, e a cada dia, ó Deus, firmar um ministério sólido com todos os jovens e adolescentes. Nos abençoe nessa palavra, Deus. Nos ajude, Deus, a entendermos o Teu recado. Nós oramos confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, todas as vezes quando eu vejo uma juventude em pleno século XXI, fazendo uma programação como esta que nós temos hoje, um congresso, né, em sua igreja, eu fico muito impactado pela ousadia destes jovens. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando uma juventude ela resolve fazer um congresso, existem 3 aspectos que a igreja precisa identificar. São geralmente 3 recados, que uma juventude está dando quando decide fazer uma programação como esta. E eu gostaria de abordar aqui com os irmãos estes 3 aspectos de uma programação de juventude. Eu entendo, irmãos, que o primeiro recado que uma juventude quer dar quando faz um congresso é um recado para a igreja. Olha só que interessante, para a sua igreja especificamente, Nós bem sabemos aí que a juventude ela sempre busca, o seu espaço, o seu lugar na sua própria igreja. E não é incomum, meus irmãos, em nossas igrejas, nós vermos jovens e adolescentes sendo colocados como se fosse um grupo destacado. E isso é um problema crônico. Infelizmente, nós vemos isso em muitas igrejas acontecer. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estive em uma igreja, em um domingo, pela manhã, e eu achei estranho, porque eu olhei em volta aquele culto e não tinha jovens. E eu no primeiro momento, fiquei um pouco triste, porque eu pensei, poxa, essa igreja não tem jovens. Um domingo de manhã você não vê jovens na igreja? Então eu tive esse pensamento. E eu perguntei a um dos diáconos que estava ali próximo a mim, perguntei, onde estão os jovens? Essa igreja não tem jovem, não tem adolescente? E ele me disse o seguinte, ele falou, pastor, os jovens estão no templo anexo. E aquilo eu fiquei curioso, com aquela resposta, e eu pensei, bom, não vou perder essa oportunidade de conhecer o tal do templo anexo. Eu perguntei para ele, o senhor pode me mostrar onde fica esse templo anexo? E lá fomos nós dois. E quando eu cheguei lá naquele local da propriedade, da igreja ali, lá estavam os jovens reunidos sozinhos, só jovem. Não tinha adultos, não tinha crianças, não tinha mais ninguém, só jovens. E eu perguntei para o diácono que estava me acompanhando, eu perguntei para ele, mas por que isso? Por que os jovens estão aqui sozinhos, só eles, sem ninguém? E ele me respondeu da seguinte forma, pastor, o senhor sabe como é que é jovem, Não tem como a gente ficar no mesmo lugar. Eles são muito agitados e nós somos mais devagarzinhos, sabe como é, Então, nós fizemos agora 2 cultos, Tem o culto jovem, e eu fiquei imaginando, ele tem um culto velho, do outro lado, porque, se um culto é jovem, o outro é culto velho, E o que me chamou a atenção, irmãos, é que isso foi no domingo, foi na mesma data, na mesma ocasião, estavam 2 grupos separados. E eu confesso que eu fiquei muito chocado com essa segregação, se é que posso assim dizer. Uma segregação feita naquela igreja, No mesmo domingo, reparem bem, no mesmo domingo, no mesmo horário, cultos distintos, Como se fosse impossível haver união do corpo de Cristo entre jovens e adultos. Irmãos, o texto
que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre esta conexão que deve haver entre todos os ramos, que devem, né, ser conectados uns com os outros, né? O texto fala exatamente sobre isso. Se você prestar atenção aí na sua Bíblia, no texto de João 15, o versículo 1, Jesus, palavra de Jesus, ele começa dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Irmãos, reparem que não há distinção entre um ramo mais novo e um ramo mais velho. Todos nós, indistintamente, recebemos o mesmo tratamento do nosso Pai Celestial, que é o agricultor, né? Eu sempre, quando leio esse texto e quando falo sobre esse texto, falo sobre a necessidade da poda, não é? O meu pai, ele sempre cuidou muito bem das árvores lá do quintal onde eu morava, não é? E todo galho recebia aquela poda, né? E os galhos mais antigos e os mais novos, todos ao mesmo tempo recebendo o mesmo tratamento da mesma pessoa que trata ali a videira. E conosco não é diferente, indistintamente, todos nós, sejamos jovens, sejamos um pouquinho mais velhos, recebemos o mesmo tratamento do nosso Pai Celestial. Irmãos, toda árvore possui ramos jovens, ramos adolescentes e ramos adultos, mas todos os ramos são ligados ao tronco da videira verdadeira, que é Jesus, no nosso caso, como igreja. Portanto, queridos, quando uma juventude cristã, em pleno século 21, faz um congresso, ela está dizendo para a sua igreja, ei, eu estou aqui, eu sou um ramo dessa videira, eu também fui dotado da capacidade de dar frutos. Então, todas as vezes quando eu estou em um congresso de juventude, em alguma igreja, eu percebo esse grito da juventude, como se dissessem, olha igreja, eu estou aqui, eu também sou capaz de dar frutos, eu sou um ramo da videira. E é importante, querida igreja, que vocês escutem a voz da sua juventude, dizendo que também é parte deste corpo. É importante, queridos, não coloque a juventude de lado, não coloque a juventude em um prédio anexo, não faça isso. Traga a juventude para perto. A juventude precisa se sentir acolhida, e eu estou falando da sua própria igreja. A juventude precisa ser acolhida pela igreja, né? Neste congresso, a juventude da PIB de Jacarepaguá está dizendo, igreja, nós estamos aqui e podemos contribuir. Nos traga para perto, nós também estamos conectados na mesma videira. Irmãos, preciso dizer, prestigiem a juventude. Estou me referindo agora, me dirigindo aos ramos mais experientes, aos ramos mais velhos dessa videira. Prestigiem a juventude. Valorize a juventude da sua igreja, queridos. Eu sinto dizer, mas hoje em dia, nós temos igrejas que não têm jovem. E temos também um outro caso, que também é um caso complicado. Temos igreja que quando faz o culto jovem, só vai jovem, né? Não vai um adulto lá para prestigiar o culto, né? Para dar aquela força na hora de abrir, de fechar a igreja. Isso é um problema, né? Imagine, por exemplo, você, se os adolescentes, não digo mais jovens, mas os adolescentes, aquela galerinha lá de 12, 13, 14 anos, 15, 16, não sei aqui qual é a regra que se usa para juventude e adolescente, mas imagine aquela galera que está naquela fase de transição, da adolescência para a juventude. Imagine em que eles queiram fazer um culto. Como que eles vão fazer um culto sem o apoio dos mais velhos? Me responda, né? Como? Por isso que eu digo, igreja, apoie a sua juventude, apoie os eventos que a juventude faz, apoie as suas propostas, unam-se. Senão vai acontecer aqui, igual a gente vê acontecendo em várias igrejas por aí, né? Tem o culto jovem, né, que é aquele culto cheio de jovens e adolescentes, e tem o culto velho, que é aquele culto que só tem velho, não é verdade? E esse não é o plano de Deus para as nossas igrejas, não é. Lembre-se, nós estamos todos conectados
a mesma videira. Estamos todos conectados a Jesus, irmãos. Dê espaço para os jovens e para os adolescentes, irmãos. Dê espaço para os jovens e adolescentes no domingo. E quando eles fizerem um culto jovem ou um culto adolescente, seja lá qual for a temática, venha prestigiar, venha ajudar. Forma lá um grupo de pais, né, um grupo de adultos que possa ali ajudar a abrir a igreja, né, a fechar a igreja quando acabar o culto, né, a ajudar aqui no som, a fazer a cantina no final do culto, porque é importante, ele sabe que a cantina é importante, né? Jovens e adolescentes precisam do seu apoio, igreja. Precisam ser apoiados. É num culto desses, irmãos. Lembra que eu falei que eu vim a um culto, a vários cultos jovens aqui nessa igreja, sem ser convertido, irmãos. Eu vim aqui, conheci o Evangelho em culto jovem. É no culto jovem ou no culto adolescente que eles trazem os visitantes, sabia disso? Os amigos da escola, os colegas do condomínio, sabe? É no culto jovem. Quando eu falei da cantina, é na cantina depois do culto, aquele lanchezinho gostoso, aquela comunhão, e ali começa o bate-papo, é ali onde começa a comunhão, né? E começa a surgir os frutos que nós lemos lá em João 15:2, né? Não foi isso que nós lemos? Olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Nessas conversas, onde aquela juventude está reunida, e está todo mundo ali conversando depois do culto, é onde eles começam a fazer, a enviar a mensagem de Cristo. É naquele momento. E, irmãos, convenhamos, deixa o jovem tocar a guitarra dele, deixa o jovem tocar a bateria, tocar o baixo, tocar o teclado, deixa o jovem, deixa o adolescente, deixa ele pregar no culto jovem, qual o problema? O jovem, ele tem aquela energia, sabe, aquela explosividade dentro dele, em que nós vemos no mundo, em que eles direcionam essa energia para tantas coisas ruins, jovens que direcionam para droga, para alcoolismo, para sexualidade, e se tornam pessoas deformadas por causa disso. Deixa o jovem crente explodir essa energia dentro da igreja. Deus vai usar essa energia deles. Graças a Deus nós temos jovens e adolescentes enérgicos. Graças a Deus por isso. Porque o jovem, quando não é cristão, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando ele chega a uma igreja evangélica e vê que no meio desse mundo maluco, esse século louco que nós vivemos, existem jovens em pleno 2020 que cantam, pregam, leem a Bíblia e vivem da forma que Jesus ordenou, eles são totalmente impactados. Totalmente. E esse jovem, que quando vem aqui para a igreja convidado, ele é impactado, sabe o que acontece? Ele é convidado, vem para cá, toma aquele impacto, porque ele vê um monte de jovem diferente daqueles que estão lá fora. Ele volta para casa abalado, sacudido por aquela mensagem que ele ouviu em um culto jovem. Ele volta totalmente mudado, chocado, porque ele ouviu um adolescente e um jovem pregar uma coisa que muitos adultos teriam vergonha de falar. E ele vai sentir vontade de andar com aquela galera crente. E aí, quando eu digo, naquela conversa da cantina depois do culto jovem, ele vai perguntar para eles assim, geralmente o culto jovem é no sábado, né? O que vocês vão fazer amanhã, no domingo? Eles vão falar, amanhã tem EBD. Amanhã tem culto. Você quer vir? Mas eles não vão dizer, olha, amanhã é o culto dos velhos. Não, amanhã tem culto e é a grande celebração. É a grande celebração. É o culto onde todos se reúnem em uma mesma conexão, sabe? Ali na mesma rede, no mesmo Wi-Fi. E aquele jovem que era visitante no culto jovem, no culto adolescente, vai ouvir a palavra do pastor da igreja. E aí, meu amigo, ninguém mais pode impedir a conexão deste jovem visitante com Jesus. Possivelmente, naquele domingo ou nos próximos, ele estará levantando sua mão e se entregando ao Senhor, por causa do trabalho dos jovens e dos adolescentes. Então, irmãos, este é o primeiro recado que uma juventude quer dar quando faz o congresso, é dizer para a sua igreja, ei, eu estou aqui, igreja. Mas tem também o segundo recado,
que uma juventude quer dar quando faz um congresso, e esse é para o mundo. E é dizendo a mesma coisa: ei, eu estou aqui. Reparem que o texto que nós lemos, lá nos versículos 3 e 4 de João 15, Jesus é muito claro quando ele diz, veja bem o que ele diz, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jovens e adolescentes, atenção. Jesus não aceita essa história de dar um tempo no relacionamento com ele. É muito comum atualmente, né, os jovens darem um tempo. Agora tem essa coisa, vamos dar um tempo no nosso relacionamento. Com Jesus, isso não rola. Reparem que Jesus é muito claro quando ele diz, olha, permaneçam comigo, que eu permanecerei com vocês. É isso que ele está dizendo aqui em João 15. Ou seja, não adianta nada você fazer um congresso com esse tema tão bonito, né, que nós colocamos aqui, e viver uma vida de pecado, totalmente desconectada da videira verdadeira que é Jesus. O que adianta? Hoje em dia existe uma onda muito estranha que tem invadido as igrejas, muito estranha mesmo, irmãos. Existe atualmente uma estranha necessidade que eu tenho percebido em alguns pastores e líderes que têm demonstrado uma necessidade para serem aceitos, né? Serem bem quistos, serem bem vistos pelo mundo, né? Não é incomum você ver aí pastores e líderes fazendo malabarismos teológicos para que o mundo olhe para eles e os ache assim atraentes e aceitáveis, né? Geralmente são estes que ignoram que existe uma clara fronteira bíblica entre a igreja e o mundo, né? Eles buscam a todo custo suavizar o evangelho em busca de uma aceitação do mundo. Irmãos, queridos jovens, eu preciso te lembrar de algo muito valioso. Muito valioso. Parece bobagem, né? Mas como eu tenho dito aí em outras pregações, vivemos uma era em que precisamos dizer o óbvio. O tempo que nós vivemos, nós precisamos pregar o óbvio. E o óbvio é o seguinte, querido: ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Os dois não dá. Portanto, você, jovem, adolescente, preciso te alertar sobre isso. Ou você agrada a Deus, ou agrada o mundo. Os dois não dá. Repare que nós lemos aí em João 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Este é o segundo recado que uma juventude quer dar quando faz um congresso. É para o mundo, dizendo, ei, eu estou aqui e eu sou diferente. Agora me digam uma coisa, me dirigindo agora especificamente para jovens e adolescentes. Me respondam com toda a sinceridade de vocês. A quem vocês obedecem? À Bíblia ou ao seu youtuber favorito? Quem determina a sua forma de pensar ou agir? É a Bíblia? É isso aqui? Ou é o Trending Topics do Twitter? Quando alguém cobra algum posicionamento seu, por exemplo, você se posiciona de acordo com a Bíblia ou de acordo com o que está lá no Trending Topics? Ou de acordo com o que é pregado nas redes sociais? Como você se posiciona? Jovens e adolescentes, com Jesus, o papo é reto. É assim que vocês falam, né? O papo é reto. Ou você está conectado com Ele, ou você está conectado com o mundo. Como os dois, não dá. Não dá. Ou você vive para agradar a Deus, ou vive para agradar o mundo. E Jesus, Ele quer exclusividade. Vamos ler novamente? João 15,19, olha o que diz. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia, né? Eu estou lendo aqui esse texto, estou me lembrando daquela ocasião em que Josué, né, quando ele reuniu todo o povo e falou, olha pessoal,
nós precisamos tomar uma decisão. Existe aí no mundo vários deuses para vocês seguirem. Sigam a quem vocês quiserem. No entanto, eu e minha casa serviremos a Deus. Vocês conhecem? É Josué 24, depois você lê lá com calma. Eu gosto muito dessa história, sabe por quê? Porque Josué, naquele momento, ele não teve medo de ser cancelado, sabe? Ele não teve medo de perder seguidores. Ele simplesmente disse, olha, tem Deus e tem o mundo, escolha a quem vocês vão seguir, mas quem for andar comigo, vai andar com Jesus. Será que hoje em dia Josué teria medo de ser cancelado? Será que ele teria medo de perder seguidores? Eu acho que não. E você, querido jovem, minha querida adolescente, você precisa se decidir hoje a quem você vai seguir, a quem você vai servir. Porque ser um seguidor de Jesus é ser cancelado pelo mundo. E ser um seguidor do mundo é ser cancelado por Jesus. Não existe meio termo. Como eu disse, existe uma fronteira entre a igreja e o mundo. Algumas pessoas hoje em dia têm pregado contra isso. Dizem que é até errado dizer que existe divisão entre igreja e mundo. Eu preciso te lembrar que, biblicamente, ainda mais nos textos de João, biblicamente existe sim uma fronteira entre a igreja e o mundo. E você precisa decidir em que lado está. Irmão, já seguindo para o final, meus irmãos, existe ainda um terceiro recado que uma juventude quer dar quando faz um congresso. Esse terceiro recado é para Deus. O terceiro recado que uma juventude quer dar quando faz um congresso é dizer para Deus, ei Deus, eu estou aqui. O primeiro recado, então, recapitulando, é dizendo para a igreja, ei igreja, eu estou aqui. E o segundo recado é dizendo para o mundo, ei mundo, eu estou aqui e sou diferente. E o terceiro e o mais importante é para Deus, dizendo também, ei Deus, eu estou aqui. Igreja, quando um jovem ou um adolescente diz para Deus, ei Deus, eu estou aqui, o mundo se abala. O mundo se abala e a igreja se fortalece. O mundo se abala porque no meio dessa geração corrompida, perversa e depravada, um jovem decidiu não seguir esse caminho e começa a seguir os passos de Jesus. Isso tem um efeito tão forte que vai abalar para sempre a família desse jovem, as amizades desse jovem, os estudos, enfim, todos os relacionamentos deles, para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus estará presente na família desse jovem, nos estudos desse jovem, em todo o caminho que ele seguir, daquele ponto da sua conversão em diante, Jesus estará presente. E isso é uma verdadeira bomba para esse mundo tão corrupto. Porque onde Jesus estiver, esse jovem estará com ele. Ou melhor, onde esse jovem estiver, Jesus estará com ele. Quando esse jovem, por exemplo, ele entrar na faculdade, ele vai se relacionar com tantas pessoas, vai ter o seu círculo inicial de 10 pessoas, que depois se tornam 50, 100, 200 jovens ali ao mesmo tempo. E Jesus, na vida desse jovem que se entregou a ele, vai influenciar muitas pessoas. Quando ele sair à noite, né, com os colegas e conhecer ali 20, 30 pessoas em uma festa, né, porque jovem vai para festa, não sei se você sabe, tá? Jovens, adolescentes vão para festas e gostam de festas, não é pecado. E Jesus estará com ele, ele vai impactar 20, 30, 50, 100, 200 pessoas. Quando ele, por exemplo, decidir fazer algum concurso, né, e começar a trabalhar e se especializar por causa da decisão que ele tomou na sua adolescência, na sua juventude, ele começa a impactar pessoas e mais pessoas, através do seu testemunho, porque hoje ele veio aqui num congresso e disse, ei Deus, eu estou aqui. Jovem, a melhor decisão que você pode tomar hoje na sua vida é se entregar totalmente para Jesus. No momento em que você toma essa decisão,
Eu gosto dessa palavra explosão, né? Porque quando Jesus disse lá no início do livro de Atos para os seus discípulos que eles receberiam o poder, a palavra é dinamis. Dinamis de dinamite, sabe? Que é uma força poderosíssima. E um jovem, quando se entrega a Jesus, ele recebe essa força. E ele começa a transformar o mundo de uma maneira poderosa. Poderosa. Porque um jovem, um adolescente, ali no seu iniciozinho de vida, né, ali na escola ainda, e ele começa a fazer o seu curso técnico ou o seu ensino médio, e começa a se preparar. Ele passa pela vida de tanta gente, influencia tanta gente. Isso é poder de Deus. É como Jesus quer usar você. A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é decidir viver por Jesus. Se conectar a Ele. E eu quero te fazer esse convite hoje, meu querido, para você ser um imitador de Jesus, ser um discípulo do Mestre, ir na contramão desse mundo, se conectar a Ele de verdade, não fazer uma conexão falsa, sabe aquela conexão que cai toda hora? Não é assim com Jesus. Conexão com Deus, ela é estável, ela é permanente. Esse é o convite de Jesus para a sua vida, que você ande com Ele diariamente, tenha a sua vida transformada, sem medo de cancelamento do mundo, sem medo de perder seguidores, mas vivendo guiado pela palavra, não pelo que se fala em redes sociais. A palavra de Jesus é que tem que guiar a sua vida. E eu entendo que é um desafio muito grande, em pleno século 21, nesse milênio que nós vivemos, um jovem decidir andar com Jesus. Lembrando que ser um seguidor de Jesus é ser cancelado pelo mundo. Lembre-se disso. E ser um seguidor do mundo é ser cancelado por Jesus. Querido, se você se sentiu tocado por essa palavra, eu quero te convidar a ter muita coragem. Especialmente você que é jovem, você que é adolescente e se sentiu confrontado, né? Talvez você tenha percebido que aquilo que Jesus espera de você não é a forma como você tem vivido. Se você percebeu isso, graças a Deus, querido. Da mesma forma você, jovem, se você percebeu, esse é o momento da mudança. Talvez você seja um pouco mais experiente, percebeu que está vivendo de uma forma que Jesus não aprova. Esse é o momento da mudança, meu querido. Seja um seguidor do Mestre. Conecte-se a essa rede poderosa que não cai nunca, que não perde nunca a conexão, que é estar com Deus. Querido, nós vamos orar nesse momento. Eu te convido a refletir um pouco sobre como tem estado a sua vida. Como tem sido a sua caminhada com Deus. Ou talvez você não tenha caminhado com Deus ainda. E ouvindo essa palavra você ficou impactado, se perguntando, mas que Deus é esse? Que Deus é esse capaz de dar esse poder de influenciar 20, 50, 100, 1000 vidas a um jovem, a um adolescente? Se você se sentiu interessado em conhecer esse Deus, te convido também nesse momento a orar comigo. Nessa oração também quero incluir a igreja. Igreja, apoie a juventude, ore pela sua juventude, fortaleça a sua juventude, dê chance para a sua juventude participar dos cultos, porque eles são capazes, eles são ramos como eu e você, capazes de dar frutos. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que venha abençoar essa juventude. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Pedimos, Pai, que essa juventude, Deus, venha a ser conectada ao Senhor de uma forma que essa conexão jamais se perca, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus, a caminhar no Teu caminho, Deus. E que nesse mundo tão corrompido e perverso, eles possam ser verdadeiros imitadores de Jesus, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor venha dar coragem a eles, ó Deus, de realizarem cultos jovens. Dê a eles, ó Deus, capacidade para transmitirem a Tua palavra, Deus, por onde quer que eles andem, sejam em suas faculdades, em suas escolas,
nas festas, ó Deus, nas suas amizades, em seus meios sociais, que eles possam, ó Deus, dar ouvido à Tua palavra, Senhor, serem imitadores de Cristo somente. Abençoa, Pai, essa igreja, Deus, no trabalho com a juventude, que o trabalho da juventude venha florescer, ó Deus, frutificar, ser fortalecido, Deus. Abençoa eles, Pai, e que, de fato, toda a igreja possa ser, todos, sem exceção, conectados uns com os outros, como é a proposta dessa juventude nesse congresso. Abençoa o pastor dessa igreja, Deus. Abençoa os líderes, a membresia, Deus. Que todos venham estar uns conectados aos outros através do Teu amor, Deus. Abençoa esse trabalho. Obrigado pela Tua palavra e nos faça multiplicar, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, graças a Deus, que Deus te abençoe, abençoe essa juventude maravilhosa, que nós possamos ver esse trabalho multiplicar para a glória do nosso Deus. Fique na paz e boa semana. Após essa bela palavra do nosso pastor convidado, seguimos com o cântico Meu Alvo. Que dentre todos os alvos, objetivos e sonhos que nós possamos ter em nossas vidas, que nós possamos estar conectados, mesmo com a distância física, através do amor de Deus, para juntos atingirmos o nosso maior alvo, que é Cristo. Meus irmãos, estamos então finalizando esse 16º Congresso dos Jovens.
Espero que as palavras que os pastores trouxeram vieram a falar no seu coração. E então gostaria de chamar agora o irmão Daniel Pacheco para uma oração final, seguido da bênção feita pelo nosso pastor Elias. E gostaria também de agradecer a oportunidade dada à igreja a estar dirigindo este culto. Uma boa noite. Boa noite, amada igreja. Oremos. Senhor Pai, está no céu, santificado esse nome, Pai. Te agradeço que nós estamos, mesmo à distância, nós podemos cultuar o Senhor. Te peço, Pai, para que o Senhor possa estar abençoando o decorrer da nossa semana. E peço também, Pai, para que o Senhor possa estar abençoando os nossos líderes, para saber como agir nesse momento de crise que estamos vivendo. Que o Senhor possa estar abençoando as famílias que estão sofrendo com esse vírus, consolando o coração das pessoas que perderam seus entes queridos. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, saudade daquele momento quando chamávamos, sempre no final do congresso, todos os jovens para virem à frente e tirar aquela boa fotografia que ia servindo, sempre serve para a gente olhar a evolução dos tempos, né? Alguns com o rostinho bem jovenzinho e passados os tempos, são 16 congressos, já com um pouquinho mais de diferença, né? Mas não podemos ter essa fotografia, mas podemos sair daqui hoje com o desejo de fazer um pouco mais a favor da nossa congregação, reunião, da nossa conexão, porque o tema foi conectados. Mas com todo prazer, entrego nas mãos de Deus tudo o que aprendemos e os propósitos. E vamos então para a bênção araônica que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sigamos conectados. Este é o PIB Informa. Pequenos grupos. Cada semana temos nos alegrado com as atividades dos pequenos grupos multiplicadores. Nesse tempo de pandemia, tem aproximado nossa comunidade de fé em seus contatos semanais. Faça parte de um PGM, você vai gostar e crescer. Para esta semana, estaremos tratando de O Rei da Glória manifestou-se entre nós. Semana 36. Texto bem próprio para o coração de algum amigo ou parente que não aceitou Jesus. Convide um amigo para o próximo PGM. Quarta-feira, dia 2 de setembro, estudo bíblico e oração. Teremos exposição bíblica pelo pastor Elias. Pedidos de oração. Novo tratamento. Com alegria, queremos informar que criamos o nosso grupo de intercessores. Qualquer membro da igreja pode participar. O procedimento é simples. Veja no WhatsApp do PIB Informa o link. Clique e você já estará fazendo parte. O grupo é administrado pelo pastor Elias. Semanalmente serão incluídos por ele os pedidos novos. Para incluir um pedido, mande sua mensagem diretamente ao pastor. Se você não conhece o número WhatsApp do pastor, ligue para a secretaria da igreja. Culto de adoração e foco cívico. Próximo domingo, dia 6, no horário da manhã, em nosso culto de adoração, estaremos dando um foco especial ao nosso Brasil. Esteja conosco e compartilhe nosso canal do YouTube com seus amigos. Pesquisa. Responda ainda hoje a nossa pesquisa sobre a melhor localização do nosso momento infantil. Desejamos fortalecer espiritualmente as nossas crianças. Contribua com sua opinião. Domingo Missionário. No domingo, dia 13,
manhã e noite. Teremos a visita de missionários. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.